Olá, bom dia a todos. É, Quero gravar esse vídeo. Na verdade, ele vai ficar um podcast, né? Vamos dizer assim, porque não consegui mesmo resolver a questão da câmera aqui no Canva. E aqui é vida real, né? Aqui quem faz faxina, cozinha, estuda, trabalha, grava, né? Sou eu mesma, graças a Deus, né? Estando com saúde, eu não tenho problema nenhum de trabalhar. Mas aí eu queria gravar um vídeo, eu até passei um batonzinho para gravar, mas não habilitou a câmera para o Canva. Enfim, como eu recém defendi a minha dissertação de mestrado, falando de mulheres na arte, em específico para as artes visuais, né? Eu acabei extrapolando para a questão do cinema. Claro, obviamente, por conta do Oscar, né, da premiação do Oscar, ou da não premiação do Oscar, né, porque eu acho que existe uma coisa chamada crítica, crítica de arte, e que a gente, qualquer um de nós pode fazer. Aliás, a gente pode fazer crítica de tudo, né? Sempre. Né? Esse é um objeto da filosofia em si. E na minha dissertação de mestrado, eu tentei responder minimamente por que essa desigualdade grande que existe, né, entre os homens e as mulheres. Existe em todos os campos, mas na arte essa questão também é dilatada e é muito pouco falada ainda, né? É, mas eu quero ressaltar e falar sobre a Fernanda Torres no filme Ainda Estou Aqui. Eu assisti recentemente o filme, assim, na véspera do Oscar, e eu fiquei muito tocada com a interpretação da Fernanda, porque eu acho que grandes papéis interpretados, você olha para o personagem em tela ou no teatro e você não enxerga o ator, você enxerga a personagem. Eu acho que foi isso que aconteceu com a Fernanda Torres. Uma interpretação assim muito contida, mas ela era a síntese da Eunice Paiva. Ela condensou os sentimentos, né? Porque a Eunice, pelo que eu entendi, e apenas assistindo ao filme, não pesquisando, né, sobre Eunice Paiva, que não era esse o meu objetivo, mas ela jamais parou para falar com os filhos que o Estado brasileiro havia matado o pai deles, né? Mas ela condensou aqueles sentimentos nela mesmo. E eu acho que a Fernanda captou muito bem isso. A imagem que eu tinha da Fernanda eram de papéis muito diferentes, ou do que ela já fez na TV, coisas muito estriônicas, muito cômicas, assim, séries mais romantizadas. É, e aí, esse papel de uma mulher tão contida nas suas palavras, né? A cena que que os caras do doicode invadem a casa dela, ela não gritou, eles fechando as cortinas dela, e ela ficou olhando e não falou nada, ela não gritou, ela não se manifestou, porque ela sabia o que estava acontecendo ali, né? E a outra cena, depois que ela saiu da prisão, que ela levou a mala de roupa para o marido na tentativa de vê-lo, né? Ou de poder entregar aquela mala. E aí ela falou que tinha a medicação da diabetes. E depois o advogado dela, que era amigo deles, falou: Ué, eu não sabia que o Rubens era diabético. Ela falou: Ué, mas ele não era mesmo. Mas ela muito inteligente, né? Ela levou uma medicação porque o que ela pensou? Com a medicação eu vou conseguir entregar essa mala,
né? Então, assim, a Eunice da Fernanda Torres, ela foi uma síntese dos sentimentos da Eunice Paiva e da grandeza da Eunice Paiva, que eu acho que uma atriz grande como a Fernanda Torres, que até então eu não conhecia, poderia interpretar mesmo. Eu não conhecia mesmo o trabalho da Fernanda Torres, mas assim, o tempo todo ela demonstrou muita grandeza, muita simpatia, muita elegância, e ela também o tempo todo ela dizia que ela representava, ela disse, né, que representava a Eunice Paiva, né? Era Eunice Paiva para o mundo, né? Então, assim, esse é um outro traço de uma grande atriz. Ela não estava falando dela, né? Ela não usou um Chanel no red carpet para. Não foi só para ela, foi também para Eunice Paiva, para homenagear e para falar de Eunice Paiva. E aí, vamos falar das mulheres na arte. Eu defendi o meu mestrado em dezembro de 2024, agora, e eu falei um pouco das mulheres na arte, das diferenças, né? Porque o número de artistas, por exemplo, homens, nos museus é gritante com relação às artistas mulheres. E nós fizemos uma curadoria de arte sobre artistas outsiders, né? As mulheres que pintam paredes, que também pintam paredes dentre várias outras coisas que elas fazem, né? E a diferença também é gritante, né? Então, nessa minha dissertação de mestrado, eu falei de uma coisa chamada interseccionalidade, que foi uma coisa que de cara saltou da minha dissertação, desculpe, que foi a interseccionalidade, que é um termo cunhado, né, criado pela norte-americana Kimberly Crenshaw, que é uma professora universitária, ela é advogada e defensora dos direitos civis, negros principalmente, e ela criou esse termo de interseccionalidade. O que é isso? E eu até fiz o teatro durante a minha dissertação, né, a apresentação da dissertação. Imagina as mulheres numa linha reta, elas têm que andar numa linha reta, né, numa avenida, numa estrada, e aí ela sai de casa, ela dá de cara com os homens, né? Tem aí uma questão de gênero. Eu até coloquei o rascunho mesmo que eu fiz durante a escrita da minha dissertação. Então, tem a questão de gênero, as mulheres saem numa linha que para elas deveria ser reta, mas de cara elas trombam aí, né, vamos dizer assim, né, e literalmente trombam mesmo com os homens, né? Então, assim, entre o trabalho de uma mulher e o trabalho de um homem, sempre o homem ele tem a prioridade, né? Porque tem um machismo intrínseco, tem várias coisas intrínsecas nessa diferença de gênero aí dentro dessas intersecções que as mulheres vão enfrentar durante a sua vida. E o mais interessante que eu fiquei pensando ontem foi que a doutora Kimberly, ela criou isso para falar das mulheres negras, né? Porque além dos homens, além do etarismo, além do lugar que você mora, né, de pontos geográficos, né? É claro que uma pessoa que mora nos Jardins ela é muito mais valorizada do que uma pessoa que mora em Diadema. Além de tudo isso, para a mulher negra ainda tem o racismo, tem a diferença na coloração de pele, que ela não vai conseguir entrar mesmo em qualquer ambiente que ela queira, não vai, porque as pessoas elas são escolhidas, né, inconscientemente, vamos dizer assim, mas o nosso inconsciente está pautado
pelas escolhas racistas e machistas, né? Isso tudo baseado na nossa educação, na nossa cultura, na nossa vivência, né? E também por conta da escravidão, né? Onde os negros estiveram submetidos a, ao trabalho escravo, sem nenhum tipo de direito, nem de comer, nem de ter nada, nenhum bem, né? Enfim, essa coisa que a gente acha que entende e que sabe muito bem o que foi a escravidão, mas a gente não sabe. A gente só viu em filmes, no máximo, porque os livros estão aí, mas nem sempre a gente consegue abrir os livros. Isso é bastante importante. A gente não consegue abrir os livros, e eu acho também que quando a gente abre os livros, cada um tem uma interpretação. Se é que a gente consegue, de fato, interpretar alguma coisa. Fora que também tem a interpretação do próprio autor. Enfim, por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque a cerimônia do Oscar, as atrizes que concorreram foram Fernanda Torres, Demi Moore, Carla Gascon, né? A Cíntia Erivo. Não vou nem falar o nome da ganhadora. Não é nada pessoal com ela. Mas é que ontem eu fiquei ouvindo também a opinião de alguns críticos. E eu vi várias análises, inclusive psicanalíticas, sobre a questão. Então, assim, o Oscar, ele era para ter sido entregue para Fernanda Torres em termos técnicos de interpretação. Ela era para ter recebido esse Oscar, né? Mas ela tinha a possibilidade de não receber por conta da Demi Moore, que a Demi Moore poderia ter sido reconhecido nesse Oscar, né? Ela voltou depois de um tempo sem fazer filmes, onde uma diretora a convidou justamente para falar da questão do etarismo. Mas aí a pergunta é: será que a academia premiaria uma mulher que está falando de etarismo? Né? Sendo que a maioria dos que votam no final, que escolhem os indicados, são homens cisgênero, brancos. Né? Eu também analisei ontem esses dados. 80% da academia ainda é composta de homens brancos. Então, assim, onde estão as mulheres também na votação dos indicados ao Oscar, né? E aí, assim, uma coisa que me chamou a atenção também e que eu fiquei pensando durante o dia de ontem foi que foi justamente na fetiche que os homens têm com relação às mulheres. As mulheres jovens, principalmente, num papel de prostituta, né? Onde ela faz cenas com as pernas abertas, onde ela tem dominação, que ela é tirada de um ambiente pelo segurança, né? Ela é meio que violentada ali, né? E dentro daquela romantização, né? É quase como a história de uma princesa onde ela vai se apaixonar por um homem e que vai tirá-la daquela vida de prostituição. Então, o homem vai salvar a mulher. Então, fiquei pensando nesses dois lados. No lado do etarismo, né? No lado de uma mulher trans que estava concorrendo também. No outro lado, de uma mulher negra, né? Que é a Cíntia Erivo. É uma mulher negra e ela
nem sendo falada como uma atriz que estava concorrendo ao Oscar, ela estava sendo durante a campanha do Oscar. Eu parei para analisar isso, é verdade. Se falava muito na Fernanda Torres, e obviamente que eu estava torcendo para Fernanda Torres. Mas eu esperava que, se a Fernanda tivesse que perder, que perdesse para Demi Moore, né? Ou para Carla Gascon. Eu achava que a Mikey Madison ela estava em último lugar dentre as 5 concorrentes, né? Mas novamente, como eu li também nos comentários, até de uma artista que participou da minha dissertação, a academia deu recado, mais uma vez, né? E aí, a pergunta que eu quero deixar é justamente essa. A academia escolheria uma atriz latina, no final das contas? Será que escolheria? Né? Porque nunca escolheu. Né? Faz quantos anos que existe o Oscar? Né? Jamais escolheu uma atriz latina. Né? Porque, de verdade, a América e muitos países da Europa, enquanto tiver essa imagem forte de que latino serve para lavar as latrinas deles, fica muito difícil para gente, né? Então, assim, jamais as atrizes vão estar em pé de igualdade com os homens, né? O Oscar, ele é uma cerimônia para homens, feita por homens, assim como o cinema, né? Então, uma outra frase que eu ouvi ontem de uma crítica de arte é que o Oscar é essa beijação aí de homem, né, cisgênero, hétero, né, branco, e é verdade. Então é isso. Beijo.